Os mísseis estão sendo consumidos mais rápido do que podem ser repostos. As alianças na Europa estão começando a rachar. As tensões no Pacífico Sul estão aumentando. Os Estados Unidos parecem poderosos, mas seu alcance está começando a exceder sua capacidade de controle. Não se trata de um colapso repentino. Não é assim que isso acontece. É mais lento, mais sutil. Mês após mês, as coisas deixam de se manter unidas. Até que uma decisão, apenas uma, faz todo o resto desmoronar. E existem 6 conflitos que desencadeiam isso. A América não reconhece oficialmente Taiwan como um país. O que existe, na verdade, é uma lei criada em 1979, uma lei que diz que a América vai armar Taiwan. Uma lei que nunca diz que a América vai lutar. É ambiguidade estratégica, conversa diplomática, ou seja, não dizer o que realmente faria. Isso funcionou por mais de 4 décadas porque ninguém testou. Agora isso está mudando. No final de 2025, a China realizou exercícios conjuntos em grande escala, simulando bloqueios e ataques de precisão ao redor de Taiwan. O comando dos Estados Unidos alertou repetidamente que os exercícios estão se tornando indistinguíveis de desdobramentos operacionais reais. Navios da Marinha ensaiaram o cerco. Forças de desembarque praticaram operações de pressão costeira. O foco não era o espetáculo, era o timing. Navios da Guarda Costeira Chinesa agora circulam a ilha de Kinmen todos os dias. Ela fica a menos de 3 quilômetros do continente chinês. Isso não é pressão simbólica, é ensaio. Pequim está seguindo o manual, isolando as ilhas exteriores antes do ataque principal. Mas o ataque principal pode nunca vir da forma que todos estão esperando. Washington passou 10 anos se preparando para um cenário de dia D no Estreito de Taiwan. Desembarques anfíbios, barragens de mísseis, um claro ato de guerra. O tipo de movimento que força uma resposta. Pequim usou esses mesmos anos para construir algo mais silencioso. Desde 2023, Taiwan tem relatado interrupções repetidas na infraestrutura de comunicações submarinas. Vários governos, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, alertaram que esses cabos submarinos são uma vulnerabilidade crítica em um conflito moderno. As Ilhas Matsu ficaram semanas sem internet. Negócios pararam, pagamentos congelaram e a comunicação colapsou. O que muitas vezes passa despercebido é o quanto a coordenação militar moderna depende da mesma infraestrutura civil. Existe redundância via satélite, mas os cabos submarinos ainda transportam a maior parte do tráfego de dados seguro, incluindo sistemas de liquidação financeira ligados às capacidades de defesa. No início de 2025, um navio ligado à China ficou exatamente sobre um cabo ao norte de Taipei quando ele se rompeu. Em fevereiro, o navio com bandeira de Togo lançou âncora em uma zona proibida para ancoragem ao largo de Tainan. Ele arrastou a âncora pelo fundo do mar até que outro cabo se rompeu. As autoridades taiwanesas já rastrearam quase 52 embarcações suspeitas de serem navios sombra, operando perto dos cabos de Taiwan. As bandeiras mudam de país, os transponders são desligados, e em janeiro de 2026, pela primeira vez na história, um drone militar chinês violou o espaço aéreo territorial de Taiwan. Não houve declaração de Washington nem sanções, e Pequim notou o silêncio. A China agora está implementando quarentenas. Não é um bloqueio, isso seria militar. Uma quarentena é para agentes alfandegários. E a mudança estratégica aqui é sutil, mas crítica. Isso redefine a escalada como burocracia e não como guerra. Isso importa porque os mecanismos de resposta internacional são projetados para limites militares, não administrativos. Pequim anuncia regras de inspeção reforçadas para navios que atracam em Taiwan. Toda carga deve apresentar declarações antecipadas às autoridades chinesas. Embarcações da Guarda Costeira Chinesa podem abordar navios livremente. Quem recusar será forçado a retornar, sem mísseis ou declaração. Apenas muito atrito em toda parte, tudo ao mesmo tempo. O problema para Washington não é que eles não possam responder a um bloqueio, é que Pequim não vai lhes dar um bloqueio ao qual responder. E é aqui que a situação fica feia. Taiwan produz mais de 60% dos semicondutores do mundo e mais de 90% dos chips mais avançados em grande parte através da TSMC. Esses chips estão presentes em tudo, desde aviônicos do F-35 até sistemas de guiagem de mísseis e infraestrutura de nuvem. Uma parte significativa dos sistemas de armas avançados dos Estados Unidos
depende de cadeias de suprimentos que passam por Taiwan. Os sistemas de próxima geração nos quais a América está apostando, como hipersônicos, seleção de alvos assistida por IA e caças de nova geração, todos dependem dessa cadeia de suprimentos. Isso não é apenas uma dependência econômica, é uma dependência militar, e o cronograma não está ficando mais claro. Por anos, analistas militares temeram uma invasão em 2027, o 100º aniversário do Exército de Libertação do Povo. Isso dava estrutura ao planejamento, mas agora estão recuando dessa ideia. A inteligência dos Estados Unidos agora diz que não há uma data fixa para a invasão. Isso parece algo bom, mas não é. Um prazo fixo pode ser planejado. Agora, os planejadores se perguntam, será que é o ano? Os aliados já se ajustam. O Japão afirmou que um ataque a Taiwan ameaça sua sobrevivência. As Filipinas ampliaram o acesso dos Estados Unidos às bases, enquanto Seul age com mais cautela. Autoridades de defesa dos Estados Unidos reconhecem que o foco principal de Seul continua sendo a Coreia do Norte, não Taiwan. No momento em que Taiwan entrar em conflito, Kim Jong-un abrirá uma segunda frente ao longo da fronteira coreana. Todo estrategista sabe disso. A verdadeira tensão não é legal, é o tempo. A lei de relações com Taiwan foi escrita para um mundo onde a escalada levava semanas. Hoje, a escalada pode se comprimir em horas. Aqui está a pergunta ainda sem resposta nos Estados Unidos. Se Pequim agir, um arcabouço legal se mantém? Ou a decisão é tomada em tempo real, sob pressão, com informações incompletas e consequências globais? Mas e se essa ação nunca acontecer? E se não for uma invasão, mas milhares de pequenas ações? Cortes de cabos, incursões de drones, restrições econômicas, gargalos administrativos, cada um pequeno demais para provocar uma guerra, mas todos lentamente removendo a capacidade de Taiwan de funcionar. Esse é o cenário real agora. Pequim não precisa vencer uma guerra que os Estados Unidos possam lutar, mas sim criar uma que os Estados Unidos tenham dificuldade de perceber. A Ucrânia não é mais uma guerra vencida pelos Estados Unidos, mas sim administrada. O objetivo sempre foi o confinamento, não a vitória total. Uma Rússia enfraquecida, uma Ucrânia sobrevivente. O plano não desapareceu, ele apenas deixou de guiar a política. No início de 2026, discussões sobre cessar-fogo ressurgiram em vários canais. Estados europeus exploraram garantias de segurança. Autoridades em Paris, Londres e Washington já reconheceram em privado que um conflito congelado agora é o desfecho mais provável. A posição da Rússia não mudou. Moscou não permitirá tropas da OTAN em solo ucraniano. Eles querem que os territórios sejam acordados primeiro, as negociações vêm depois. O custo desta guerra não é financeiro, é industrial. Os Estados Unidos enviaram 300 mil projéteis de artilharia para a Ucrânia. Relatórios do Pentágono indicam que a produção cresce, mas ainda não acompanha o consumo em tempos de guerra. O exército quer alcançar 100 mil projéteis por mês até meados de 2026. Parece impressionante, até descobrir que a Ucrânia pode disparar isso em 2 semanas. Os interceptores usados pelo país são necessários em outros lugares: Taiwan, Coreia do Sul, Golfo, Europa. A linha de produção do Patriot da Lockheed Martin em Camden, Arkansas, é um dos principais gargalos. Executivos declararam publicamente que aumentar a produção leva anos, não meses. Cada bateria Patriot enviada para a Ucrânia este ano é uma bateria Patriot que não está em Guam. A cadeia de suprimentos não sabe a diferença entre os teatros. Ela simplesmente se esvazia, o que coloca a Europa e o Pacífico na mesma crise. Então a UE está destinando mais dinheiro, a Europa está se rearmando. A Polônia está liderando a OTAN em gastos com defesa como porcentagem do PIB. A Alemanha comprometeu centenas de bilhões em defesa e infraestrutura. O Reino Unido e a França estão expandindo suas capacidades. Parece bom no papel, mas é só papel. Na realidade, é competição. Todos estão tirando do mesmo reserva limitada, e Pequim está observando os mesmos números. A Ucrânia não é só sobre território, é também sobre sinalização. O que um compromisso longo, caro e incerto ensina aos adversários? O que um acordo negociado sob pressão sinaliza sobre limites? Enquanto Washington tentava fechar o acordo sobre a Ucrânia, um incêndio já começava no Oriente Médio. Em fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram quase 900 ataques em 12 horas. A missão foi chamada de Epic Fury.
Isso matou o líder supremo Ali Khamenei, matou dezenas de altos funcionários iranianos. Também matou cerca de 170 civis. Um míssil atingiu uma escola de meninas próxima a uma base naval em Manab. O custo da retaliação foi inesperado. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. Cerca de 20% do petróleo transportado no mundo passa por aqui. Foi o maior impacto no fornecimento desde 1973. Consumidores ao redor do mundo sentiram o impacto nos postos de gasolina e nos caixas dos supermercados. O Irã aumentou a retaliação. Drones atingiram locais civis em todo o Golfo, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, e isso trouxe as milícias por procuração de volta ao jogo. Desde 2023, os Houthis foram enfraquecidos por uma intensa campanha de bombardeios dos Estados Unidos. Suas fábricas de mísseis foram atingidas. Seus líderes foram mortos. O Pentágono informou que estavam ficando sem peças. 48 horas após a Epic Fury, eles estavam de volta ao Mar Vermelho, atacando petroleiros com drones que ninguém tinha visto antes. Projetados pelo Irã, montados a partir de componentes comerciais contrabandeados por Omã, drones que custavam cerca de $2.000 para serem construídos, estavam sendo abatidos por interceptores que custavam $2 milhões. As companhias de navegação foram forçadas a desviar a rota pelo Cabo da Boa Esperança, o que fez as tarifas de transporte voltarem aos níveis altos da pandemia. Essa desproporção de custos só aumenta a cada dia. O Banco Mundial e o FMI alertaram que uma interrupção prolongada nesse corredor pode causar inflação no mundo todo. O conflito entre o Hezbollah e Israel se intensificou. Mais de 2.000 pessoas foram mortas. O Hezbollah estava lançando foguetes de posições que a inteligência dos Estados Unidos havia avaliado como vazias. A lição para Washington foi brutal. Um proxy iraniano não é um alvo estático. É uma rede que se regenera enquanto Teherã continuar financiando. O Irã pode reconstruir um proxy pelo preço de alguns caminhões. Os Estados Unidos não conseguem reconstruir uma fábrica de interceptores em menos de 7 anos. Cada célula opera de forma semi-independente. Cada uma pode desencadear uma escalada. Nenhuma delas exige que o Irã dispare o primeiro tiro direto. Altos funcionários da defesa reconheceram que o ritmo operacional atual está impactando a prontidão para outros teatros, incluindo o Indo-Pacífico. Isso sem nem entrar na questão nuclear. Os níveis de enriquecimento do Irã se aproximaram dos limiares de grau militar nos últimos anos. A AIEA relatou repetidamente uma visibilidade reduzida sobre as atividades nucleares do Irã após as restrições de monitoramento. O que acontece quando o Irã ultrapassa esse limite? Porque no momento em que isso acontecer, a região não permanece estática. A Arábia Saudita já declarou que buscará armamento nuclear. 18 meses. A Turquia tem a base técnica, o Egito tem o incentivo. Especialistas em não proliferação alertam que um Irã nuclear pode desencadear a mais rápida escalada de desenvolvimento nuclear desde a Guerra Fria. E as opções dos Estados Unidos, quando isso ocorre, as opções diminuem. A ação militar fica mais arriscada, o poder diplomático se enfraquece e a estabilidade regional se fragmenta. Então, a questão sobre o Irã não é: os Estados Unidos podem atacar o Irã? É o que acontece depois. Como é a dissuasão em uma região onde a escalada é descentralizada e o limite nuclear é indefinido? E, mais importante, qual é o custo de continuar envolvido lá enquanto todo o resto ainda está ativo? Não é necessariamente um problema separado, mas sim um multiplicador que consome os mesmos recursos. E então há um lugar onde nenhuma dessas barreiras existe, sem intermediários, sem possibilidade de negar e sem atraso entre o incidente e a escalada. O Mar do Sul da China. Quase 1/3 do comércio global passa por essas águas. Remessas de energia, semicondutores, produtos manufaturados, tudo que está ligado às cadeias de produção modernas passa por aqui em algum momento. E a China passou mais de uma década redesenhando o mapa. Ilhas artificiais, pistas de pouso, sistemas de mísseis. É sobre criar uma presença permanente. As quase colisões estão se acumulando. Em março de 2026, uma fragata chinesa se aproximou rapidamente de uma embarcação filipina perto da ilha Tito. O capitão filipino teve que desviar para evitar uma colisão. 2 dias antes, uma corveta chinesa mirou seu radar de tiro em uma fragata filipina. Em janeiro, Pequim isolou o Recife de Scarborough,
reivindicando a posse do que o direito internacional considera águas filipinas. Os encontros estão se tornando mais frequentes e podem ser violentos. Em agosto de 2025, um navio da Marinha e outro da Guarda Costeira Chinesa tentaram abalroar uma embarcação filipina, mas colidiram entre si. Pelo menos 3 marinheiros morreram. É assim que essas águas chegaram perto de um conflito. E os encontros que o mundo não fica sabendo são aqueles que acontecem toda semana. Embarcações filipinas já sofreram danos por jatos de água potentes. Vietnamitas e indonésias relatam assédio frequente. Os navios da Guarda Costeira Chinesa agora atuam como braços avançados de aplicação da política. Pequim não precisa vencer uma batalha naval. Ela precisa fazer com que pescar, perfurar, patrulhar e comercializar em suas próprias águas se torne algo para o qual você precise pedir permissão. A cada semana que isso funciona, a linha no mapa se move. O controle não vem de um confronto, mas sim de mudar o que é considerado comportamento normal ao longo do tempo. A iniciativa de transparência marítima da Ásia dos CSIs realizou vários jogos de guerra sobre Taiwan e os efeitos do conflito na região. Os cenários mudam, mas o desfecho não. Em quase todas as simulações, os Estados Unidos esgotam todo o seu estoque de mísseis antinável de longo alcance na primeira semana. A equipe dos CSIs criou um termo para o que acontece em seguida: estoques vazios. Não há mais mísseis para disparar contra navios chineses até que a fábrica consiga repor o estoque. Na versão de bloqueio do jogo, a eletricidade de Taiwan cai para 35% do normal em 20 semanas. Mais de 100 navios mercantes enviados para reabastecer a ilha são afundados. Na versão de invasão, 90% das aeronaves aliadas são destruídas antes mesmo de decolarem. Esses não são os piores cenários. Esses são os resultados médios, as vitórias. Então, a questão aqui não é apenas escalada, é sustentabilidade. Um marinheiro filipino é morto por um disparo chinês. O que Washington realmente envia? De onde e a que custo? A China não precisa forçar essa escolha. Ela só precisa torná-la inevitável. E essa ainda é a linha de frente onde os tiros supostamente acontecem no mar. A próxima traz o conflito para dentro de casa. Seul está situada em um dos ambientes estratégicos mais comprimidos do planeta. Cerca de 26 milhões de pessoas vivem dentro do alcance da artilharia norte-coreana. Mas Pyongyang está pensando grande porque a Coreia do Norte não é mais apenas um problema de dissuasão regional. A Ucrânia mudou tudo. A Coreia do Norte intensificou a cooperação com a Rússia, acelerando diretamente seu programa de armas. Avaliações de inteligência dos Estados Unidos e da Coreia do Sul confirmaram diversas transferências de artilharia, mísseis e assistência técnica entre Rússia e Coreia do Norte. Milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para lutar em Kursk. Cerca de 1.000 deles foram mortos. Em troca, a Coreia do Norte conseguiu o que realmente queria: tecnologia de satélite, acesso ao conhecimento russo em defesa aérea, mas agora possuem algo mais valioso que dinheiro: experiência de combate. Os soldados norte-coreanos adquiriram habilidades importantes: combate com drones, guerra eletrônica, fogo coordenado, habilidades que 20 anos de exercícios na DMZ nunca ensinaram. O exército de Kim deixou de ser apenas uma força de guarda. Agora conta com veteranos de combate, instrutores russos e equipamentos melhores. Sistemas de mísseis que antes levavam anos para testes agora podem ser melhorados com feedback externo. A principal mudança são os sistemas de combustível sólido. Foguetes de combustível sólido podem ser lançados rapidamente, diferente dos de combustível líquido que exigem mais preparação. Isso reduz o tempo de alerta para os adversários de horas para minutos. Testes recentes de motores de combustível sólido na Coreia do Norte indicam avanço rumo a sistemas intercontinentais de lançamento rápido, e o alcance já não é mais um problema. Pyongyang tem um plano de 5 anos para uma tríade nuclear. Entre eles está o primeiro submarino, movido a energia nuclear. Esse já está sendo construído. Somente pelo alcance, o mais novo Hwasong-20 torna todo o território continental dos Estados Unidos um alvo. Não se trata da probabilidade de uso, trata-se da certeza da capacidade. E a capacidade muda a dissuasão, independentemente de ser usada ou não. A dimensão cibernética é igualmente importante. A Coreia do Norte não precisa mais de um sistema bancário. Em fevereiro de 2025, um grupo de hackers norte-coreano chamado Grupo Lázaro
realizou o maior roubo de criptomoedas já registrado. Eles drenaram 1,5 bilhão de dólares da corretora Bybit em uma única tarde. O dinheiro foi lavado por meio de mixers e carteiras de fachada. Órgãos de monitoramento da ONU estimam que a Coreia do Norte já roubou mais de 6 bilhões de dólares em criptomoedas desde 2017. Isso não é trocado. Esse é o orçamento de um programa nacional de armamentos pago totalmente fora do sistema do dólar, fora de todas as ferramentas de sanção que Washington possui. Isso é fundamental porque contorna as ferramentas tradicionais de pressão e financia o próximo míssil. É por isso que apertar o cerco sobre Pyongyang deixou de ser uma política real por volta de 2022. O verdadeiro pior cenário nos próximos 24 meses não é um lançamento. É um espetáculo. Um teste de ICBM em trajetória normal que cai perto do Havaí. A confiança pode permanecer estável diante de uma capacidade real de longo alcance? Seul já tornou isso público. Pesquisas indicam que 70% dos sul-coreanos apoiam criar armas nucleares próprias. Tóquio reprocessa plutônio. O sistema sem armas nucleares quebra em 2 pontos ao mesmo tempo. E enquanto o Ocidente fica de olho nos frontes mais barulhentos, o mais silencioso está tirando o chão debaixo de cada arma do arsenal. A África, e mais especificamente os metais da África. Todo carro elétrico, todo F-35, todo drone, tudo isso depende de metais que vêm de minas às quais os Estados Unidos já não têm acesso de verdade. A África tem hoje 1,4 bilhão de pessoas e deve chegar a 2,5 bilhões até 2050. É um continente atraído para um sistema econômico liderado pela China, enquanto Washington ainda acredita que ajuda e visitas de Estado são um plano. Entre 2022 e 2024, Mali expulsou as tropas francesas. Burkina Faso fez o mesmo. Os Estados Unidos mantinham uma base de drones de vários milhões de dólares em Agadez. Níger era o ponto mais importante de combate ao terrorismo no Sahel. Eles foram expulsos em 2024, 3 expulsões ocidentais em 3 anos. Enquanto o Ocidente tem saído, Moscou tem entrado. Wagner oficialmente se retirou do Mali em meados de 2025, após a emboscada de Tinzaouaten, quase um ano antes. Foi sua pior derrota no continente. Mas a Wagner não saiu de verdade. Ela mudou de nome. O corpo africano agora está sob controle direto do Ministério da Defesa russo. As mesmas pessoas, os mesmos chefes de campo e um novo emblema. Atua no Mali, República Centro-Africana, Líbia, Burkina Faso, Níger e Sudão. Repórteres descobriram 6 prisões secretas da Wagner em todo o Mali, onde centenas de civis foram presos e torturados. Alguns desapareceram. A estratégia da China é mais discreta e duradoura. Com empresas como a China Molybdenum e financiamento estatal em infraestrutura, Pequim assegurou posições dominantes nas cadeias de suprimento de minerais críticos. Uma mina, Tenke Fungurume, na RDC, produz 3% do cobre mundial e 5% do cobalto. Esses são os 2 metais essenciais para motores do F-35 e baterias de veículos elétricos. Pequim também controla a etapa de refino de 19 dos 20 minerais-chave no mundo todo. Mesmo quando um governo africano assina um acordo de mineração com os Estados Unidos, como a RDC fez em dezembro de 2025, o minério ainda precisa ir para uma refinaria chinesa para se transformar em algo utilizável. O acordo de mineração entre China e RDC, assinado em março de 2026, fortaleceu ainda mais essa relação. 7 bilhões de dólares em investimentos chineses em infraestrutura em troca de um royalty de 1,2%. Nenhuma oferta ocidental chegou perto de igualar isso. Em janeiro de 2025, a China realizou um exercício naval conjunto com a Rússia, o Irã e a África do Sul, próximo ao Cabo da Boa Esperança. Com o Mar Vermelho fechado pelos Houthis e pela guerra com o Irã, o Cabo agora é a única rota real entre a Ásia e a Europa. A China realizou exercícios sobre o controle dessa rota, enquanto o envolvimento dos Estados Unidos diminuiu. O Africom ainda existe como uma estrutura de comando sob o Pentágono, mas sua presença operacional foi reduzida em várias regiões após o fechamento de bases e retiradas no Sahel. A Estratégia de Segurança Nacional de 2026 diz que a América deve, aspas, permanecer atenta ao ressurgimento de atividades terroristas na África.
Os ramos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico no Sahel crescem mais rápido que qualquer grupo jihadista no mundo. Assim, é uma região em declínio. Países antes considerados pilares por Washington já buscam alternativas em outros lugares. O Quênia assinou um importante acordo de cooperação com a Iniciativa de Segurança Global da China em 2025. Este é o mesmo país que sediou operações antiterrorismo dos Estados Unidos por 2 décadas. Autoridades quenianas agora dizem abertamente que Pequim é o parceiro que realmente traz dinheiro. Quando o vice-chefe das Forças Armadas do Quênia foi a Pequim em novembro de 2025, a Embaixada dos Estados Unidos em Nairobi soube da viagem pela mídia estatal chinesa. A Tanzânia firmou um acordo autorizando uma estatal chinesa a operar seu porto, localizado nas rotas do Oceano Índico, que antes fora comunicado à Marinha dos Estados Unidos que seria apenas civil. A Etiópia está adquirindo sistemas de vigilância chineses. O Senegal, antes visto pelos Estados Unidos como parceiro democrático exemplar, elegeu um novo presidente que prometeu expulsar mineradoras ocidentais. Sua primeira viagem ao exterior foi para Moscou. Cada movimento é reversível isoladamente. Coletivamente, não são. O corredor de Lobito é o único aspecto positivo citado por Washington, uma ferrovia apoiada pelos Estados Unidos, ligando o cinturão de cobre da Zâmbia à Angola e ao Atlântico. Na teoria, isso rompe o monopólio chinês no escoamento do cobre africano. Na prática, porém, o corredor atravessa 3 países e depende da estabilidade política angolana, algo que nunca foi garantido. E mesmo quando o cobre chega a Angola como parte de Lobito, ele ainda é carregado em um navio que segue para uma refinaria chinesa. A África não é uma frente separada, é a condição de fundo que determina a resiliência em todas as outras frentes, porque os minerais alimentam a produção de armas, as cadeias de suprimentos alimentam a dissuasão e o alinhamento econômico alimenta a liberdade estratégica. Se esses insumos mudam, todo o resto se aperta. Então, quando as 6 frentes são colocadas juntas, o padrão não é coincidência. Ele percebe o aumento da pressão. Mas os Estados Unidos têm aliados. Eles têm o dinheiro, um orçamento de defesa de 900 bilhões de dólares, que é maior do que o das próximas 10 forças armadas somadas. O que falta aos Estados Unidos é força. A luta real de 2026 não ocorre em um só teatro de operações. Ela está na lacuna entre compromissos e capacidade, entre promessas e produção, entre presença e disponibilidade. A China não precisa que Taiwan caia este ano. A Rússia não precisa que a Ucrânia colapse. O Irã não precisa de um avanço amanhã. A Coreia do Norte não precisa disparar. E a África não precisa declarar alinhamento. Eles só precisam de tempo e o tempo revela limitações. Todo planejador em Washington já entende isso em privado. A suposição embutida em cada plano é a mesma: que outras crises permaneçam contidas, enquanto a crise deles está ativa. 5 suposições empilhadas umas sobre as outras. Cada uma é razoável por si só, mas juntas, impossível. Então, a verdadeira questão não é qual conflito vence, e sim qual conflito chega enquanto os outros ainda estão sem solução, porque essa é a única versão do futuro em que o sistema é testado por completo, não de forma sequencial, mas simultaneamente. Quando isso ocorrer, o resultado não será definido por documentos estratégicos prévios. Será decidido pelo que restar no estoque, pelo que restar na produção e pelo que restar na reserva. Todo o resto já está comprometido. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como este, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.